Olá, sejam bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar numa das histórias de sucesso económico mais conhecidas do século XX, a dos tigres asiáticos. Só que vamos fazer isso por um ângulo um pouco diferente, olhando tudo pela lente da imperfeição. Para começar, vamos pensar numa ideia que é, bem, poderosa. A de que o próprio universo nasceu de uma falha, de uma quebra de simetria. Imagina só, se tudo tivesse continuado perfeitamente equilibrado, simétrico, nada existiria. A perfeição, nesse sentido, é pura estagnação. E aí vem a pergunta, e se essa ideia valer não só para o universo, mas para as nossas próprias criações? Vamos pensar nos 4 tigres asiáticos. Depois da Segunda Guerra, eles basicamente tentaram construir uma máquina económica perfeita. Mas foi justamente essa busca pela perfeição que, de um jeito meio irónico, acabou por plantar as sementes da própria crise e, no fim das contas, da sua evolução. Então, vamos lá. Primeiro, é preciso entender como essa máquina foi montada. Singapura, Coreia do Sul, Taiwan e Hong Kong criaram sistemas super organizados, desenhados com um único objetivo em mente, um crescimento económico explosivo. A estratégia deles foi o oposto de se fechar para o mundo. Eles se abriram e de forma bem agressiva. Adotaram o que a gente chama de industrialização orientada para a exportação, produzindo em massa para os mercados americano e japonês. Foi uma aposta e tanto, muito influenciada pela dinâmica da Guerra Fria, que os colocou num caminho bem diferente dos modelos mais protecionistas daquela época. E o plano era muito claro, quase como uma receita. Regimes autoritários, como o de Park Chung-hee, na Coreia do Sul, conseguiam impor as políticas de cima para baixo sem muita conversa. Eles incentivaram as famílias a poupar como nunca, investiram pesado para ter uma mão de obra qualificada e depois direcionaram todo esse capital direto para as suas empresas campeãs de exportação. Era um sistema desenhado para ter eficiência máxima, sem rodeios. E o resultado? Bom, os números falam por si. Em 1990, as taxas de poupança dos tigres eram mais do que o dobro das de outras regiões em desenvolvimento. Todo esse dinheiro alimentou investimentos gigantescos em infraestrutura, em tecnologia, criando um ciclo de crescimento que o mundo nunca tinha visto antes. Ok, tudo parecia perfeito, certo? Mas é aí que a história fica interessante. Por baixo dessa superfície de ordem já existiam fissuras. E o curioso é que essas falhas não eram um defeito acidental. Elas eram parte do projeto desde o início. Para a gente entender de onde vêm essas fissuras, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Esse modelo de economia não era exatamente novo. O Japão colonial já tinha criado algo parecido com os zaibatsu, aqueles conglomerados enormes, controlados por famílias e apoiados pelo Estado, que dominavam tudo. E aqui a gente vê ligação direta. A Coreia do Sul, em particular, pegou esse modelo e recriou à sua maneira, com os seus próprios conglomerados, os chaebols. Empresas que a gente conhece hoje, como Samsung e Hyundai, viraram os motores da economia, seguindo a mesma filosofia: autoritarismo na política, capitalismo na economia. E aqui a gente chega no coração da coisa, na tal da assimetria. O sucesso dos chaebols foi construído em cima de um desequilíbrio enorme. De um lado, essas empresas gigantes recebiam todo tipo de apoio do Estado, empréstimos baratos, impostos mais baixos, proteção. Do outro lado, a classe trabalhadora pagava a conta, com longas jornadas de trabalho, salários baixos e quase nenhum direito sindical. Era o combustível que mantinha a máquina a todo vapor. E o resultado disso em números? É de cair o queixo. Um crescimento médio de 8% ao ano por décadas. É algo surreal. Mas é fundamental lembrar, esse número espetacular tinha um custo que concentrava os lucros no topo e distribuía o sacrifício pela base. E como em toda a história onde algo cresce rápido demais e de forma desequilibrada, uma hora a conta chega. As mesmas forças que levaram ao crescimento acabaram empurrando o sistema para o precipício. A falha, que sempre esteve ali, estava prestes a causar um colapso. O que aconteceu foi o seguinte: os chaebol ficaram grandes demais, tão grandes que o governo não podia deixá-los quebrar, mas também já não conseguia controlá-los. Essa busca sem fim por mais crescimento levou a dívidas gigantescas com bancos estrangeiros. A corrupção e as decisões tomadas por interesse pessoal e não por lógica económica viraram regra. A estrutura que trouxe o sucesso virou o maior risco de todos. E em 1997 o dominó começou a cair. Começou na Tailândia, mas o contágio se espalhou como fogo. Em outubro, o pânico já tinha chegado a Hong Kong.
Em novembro, a Coreia do Sul, um dos gigantes, teve que pedir o maior resgate da história do FMI. A falha não era um problema isolado, era uma característica do sistema que causou uma reação em cadeia devastadora. Mas será que essa quebra foi só isso? Um fracasso? Ou tem algo mais aí? Vamos para a nossa parte final para tentar entender como essa crise se encaixa na nossa ideia de imperfeição. E aqui, a gente volta para a pergunta principal. A crise não foi causada por um ataque externo. Ela veio de dentro. A desigualdade, a corrupção, essa busca implacável por crescimento, tudo isso que definia o sistema foi o que o fez quebrar. Não foi um erro no código, era o próprio código. E isso nos traz a uma reflexão bem interessante. Um sistema em perfeita harmonia não tem por que mudar. Foi o conflito, a tensão entre os conglomerados e os trabalhadores, o desejo de crescimento infinito e as falhas da corrupção que forçou uma reinvenção. Dolorosa, sim, mas necessária. Então, o que a gente tira de tudo isso? A grande lição aqui talvez não seja sobre como construir uma economia perfeita. A história dos tigres asiáticos nos mostra que o progresso de verdade nasce da desordem, da imperfeição. É dessa briga constante entre a estrutura e as falhas que sempre vão aparecer dentro dela. E para fechar, fica essa frase para reflexão. Talvez não seja a ordem, a lei, a simetria que realmente impulsiona o mundo. Talvez seja o desequilíbrio, a imperfeição e o desejo, a assimetria que verdadeiramente nos movem, tanto no cosmos quanto nas economias que a gente constrói.